Meu nome é Pedro Wagner Assede Pereira, eu sou defensor público e professor convidado pela Verbo Jurídico para poder auxiliá-lo na reta final para a prova objetivo da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, ok? Vamos ter bastante calma, bastante cuidado. Agora é hora só de dar aquela revisada mesmo, nada muito aprofundado, dar uma revisão geral, e eu vou tentar aqui tocar alguns pontos que eu penso que mereçam ser revisados, ok? Não dá para revisar tudo ao mesmo tempo, não é isso? A gente sabe como é difícil, mas a gente vai tentar pelo menos pegar alguns pontos assim importantes, e eu começo é, por um por um caso bastante emblemático, todos conhecem, que é o caso da mãe que furtou o miojo, né? Lembra? Ficou conhecido como um caso da mãe que furtou o miojo. Na verdade, ela subtraiu miojo e outros pequenos itens para consumo da família e foi presa e ficou presa um tempo. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou a liberdade. Depois, o Superior Tribunal de Justiça, através do ministro é, Joel Ilan Passornik, deferiu uma liminar, né? Deferiu a liminar, deferiu o pedido liminar, melhor dizendo, no habeas corpus 699.572 SP, Superior Tribunal de Justiça, ok? É, por que é importante? Mas Pedro, isso aí vai ser cobrado assim sempre agora? Vai sempre cair isso? Vai. Né? Precisa de significância ser cobrado em concurso há muito tempo. Muito tempo. Mas agora, a tendência é que essa decisão seja cobrada. Né? Essa decisão pode ser cobrada. Eu acredito que o CESP ou o SEBRASP, né, possa cobrar, que a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul possa cobrar o princípio de significância sobre a visão desse habeas corpus, né, porque foi muito emblemático, não foi um lead case, mas foi muito emblemático mesmo o ocorrido, ok? E isso nós, na Defensoria, tanto na Defensoria Pública da União, né, ou na Defensoria Pública Estadual, toda hora a gente tem contato com o princípio da insignificância. É impressionante como o Estado quer punir. E não tem meios de punir porque não sabe policiar. Não é isso? Não sabe utilizar o seu poder de polícia de forma correta. E quer punir de qualquer forma. E sobra sempre para a pessoa que está passando fome, né, que comete um furto famélico, que comete um crime insignificante, uma infração bagatelar. Ok? Por falar em infração bagatelar, então nós já começamos aqui a ter algo a ser cobrado na prova, que é as principais diferenças entre a bagatela própria e a bagatela imprópria. A bagatela própria é o próprio princípio da insignificância, certo? E a bagatela imprópria é aquele princípio onde o direito penal é a última ratio, ok? É o último a ser realizado. Se existe outro ramo do direito que pode ser utilizado para aquele fato, para resolver aquele fato, então nós estamos diante do princípio da bagatela, que é nada mais, nada menos do que a exclusão da culpabilidade, né? Visa a, visa a não aplicação da pena, a pena do direito penal, né? Pode ser uma pena de multa, administrativa, alguma coisa assim, nesse sentido, mas não o, o, a pena corporal, a pena do direito penal. Né? Já o princípio da insignificância, né, a bagatela própria, já exclui a tipicidade material. Não é isso? Eu poderia aqui falar sobre a tipicidade com Bandes, Zaffaroni, mas eu acho que não é esse o objetivo do curso. Eu só estou abrindo os olhos para você ficar de olho na hora da prova, né? Ver se princípio da significância, bagatela própria ou a bagatela imprópria. Se for a bagatela
própria, o princípio da insignificância, exclui-se a tipicidade material. Se for bagatela imprópria, exclui-se a culpabilidade, tá? Afasta-se a culpabilidade, beleza? Ok? Ok, obrigado. Continuando com o princípio da insignificância, sabemos que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu 4 vetores para a ocorrência, para que ocorra o princípio da insignificância, que possa ser reconhecido o princípio da insignificância. E esses vetores nós temos que ter em mente, não é isso? Vamos lá. Mínima ofensividade do agente, ausência de periculosidade social, reduzidíssimo grau de culpabilidade e inexpressividade, não é isso? Do fato. Bem, no caso da mãe do miojo, o que a juíza e o Tribunal de Justiça de São Paulo fizeram? Não afastaram a aplicação do princípio da insignificância, porque a senhora ela é multirrecidente naquele tipo de fato. Ou seja, ela passava fome sempre. Ela é recidente na fome, né? Então a gente não pode ver o lado da residência só do lado do direito penal, mas também do direito da fome. Então essa residência da fome deveria não só atenuar, mas deveria excluir inclusive a tipicidade formal. Beleza? Ok. E por que o ministro Ilan ele afastou a residência e a habitualidade? Porque ele entendeu que no caso concreto, como já decidiu anteriormente o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto, tem que ver o fim social, né? Qual é o fim social que aquela conduta possui? Não é só, é residente, não pode aplicar, é habitual, não pode aplicar. Não é só isso. Então ele afastou, e é um absurdo se não afastasse mesmo, andou muito bem, e acabou que ele não deixou a mãe na prisão. Bem, por falar em crimes patrimoniais, nós temos as 4 teorias. Eu sempre falo que na hora que cair na prova, é fácil falar, eu falei, tal, mas eu falo antes. Olha só, são 4 teorias, tá? Sendo que no informativo de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, número 572, já mais um pouquinho antigo, assim, em termos de concurso, mas é atual para cobrar, o Superior Tribunal de Justiça e também o Supremo Tribunal Federal também vai na mesma linha, entendeu que uma teoria, a teoria da amócio ou da apreensio, segundo o Superior Tribunal de Justiça, que é a inversão da posse, já configura o crime patrimonial, já configura a subtração. Então, existem 4 teorias. Tá? Essa teoria da amócio ou apreensio é a teoria que entende que a simples inversão da posse do bem já caracteriza o crime patrimonial, a subtração. A concretácio, que é a primeira teoria, é muito extrema, que basta pegar o bem, que seria configurado o crime patrimonial, mas não é bem assim, né? Funciona. Então, essa teoria é muito defasada, não se aplica mais. A amócio, já falei que o Superior Tribunal de Justiça e o STF também já adotam essa teoria. E, antigamente, a teoria aplicada era da ablácio, que é aquela que você tem a posse pacífica. A ablácio
é a posse pacífica, ou seja, você tem que tirar da esfera de vigilância da vítima o bem que lhe pertencia, ok? E aí, Lácio, é quando você pega o bem e leva o bem para um lugar calmo e pacífico, ok? Então você pega o bem e leva para um lugar calmo e pacífico, ou seja, deixa em segurança, além de você tocá-lo, além de você inverter a posse, além de você ter a posse pacífica, ou seja, fora da vigilância da vítima, você ainda leva o bem para um local seguro, certo? Para um local seguro. Bem, para terminar, para terminar essas pinceladas acerca de crime patrimonial e princípio de insignificância, nós vamos falar agora sobre o princípio, desculpa, sobre o crime impossível. Não confundam crime impossível, que também exclui a tipicidade, com crime bagatelar, infração bagatelar. Porque na prova eles costumam misturar ali o contexto, misturar tudo, e você acaba se distraindo, né? O examinador faz isso com a gente. Qual é minha aposta que pode ser cobrada na prova em relação ao crime impossível ligado ao crime patrimonial, tá? Patrimonial. É nosso entendimento simulado número 567 do Superior Tribunal de Justiça, tá? Da Corte Cidadã, que diz o seguinte: sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existir insegurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Cuidado, cuidado. Está dizendo o seguinte: se tem uma câmera, se tem um vigilante dentro do mercado, isso por si só não quer dizer que aquela pessoa que pegou uma picanha e enfiou dentro da calça está cobertado pelo crime impossível, porque estaria sendo vigiado. Não. Exige-se que o agente seja monitorado mesmo, visualmente, né? Então, ali a pessoa está sendo monitorada ou através da câmera, com alguém operando a câmera, ou o vigilante só está ali, ó, na espreita, vigiando, porque o que torna totalmente impossível a pessoa conseguir executar a subtração. Né? Não vai passar nem do caixa, não tem jeito. Geralmente, segurança deixa a pessoa chegar no caixa para fazer passar vergonha, né? Então, mas nesse caso, aí é crime impossível, se houver um monitoramento ou segurança, ou através de câmera, ou através do segurança no interior do estabelecimento, ok? Então, isso é tranquilo, beleza? Então, esse por si só, geralmente vem na prova. Não pode ser apenas ser. Entendeu como é que eles fazem na prova? Você olha rápido, você vê, e a súmula quer dizer isso, então eu vou acompanhar. Não é assim, tá? É por si só. Quer dizer o seguinte: olha, se tiver monitoramento, se tiver segurança, se tiver câmera, pode sim configurar o crime possível. Agora, só a presença disso, não. Tem que ser utilizado. O segurança tem que estar vigiando a pessoa, ou então o sistema de monitoramento eletrônico tem que estar também vigiando. Aquela pessoa está ali dentro, perto do freezer, pegando a picanha. Certo? Agora nós vamos falar das excludentes de ilicitude, de forma também en passant, só para tentar pegar aqui o principal que você deve saber, né? Sabemos que existem as causas supralegais, que não estão previstas na lei, e as causas legais, que estão previstas no artigo 23 do Código Penal. São causas excludentes de ilicitude, ok? Bem, uma das principais causas supralegal de exclusão da ilicitude é o consentimento do ofendido, certo? Mas o consentimento do ofendido tem que ser proporcional, não é isso? Tem que ser proporcional.
Eu não posso, eu consinto que a pessoa pegue a minha caneta. É proporcional, é um bem disponível, vamos dizer assim. Agora, eu permito que a pessoa me dê um tiro e retire minha vida, ou que quebre minha perna, ou que decepe um braço. Isso já é passa a ser um constrangimento ofendido que não vale para excluir a ilicitude do ato do agente, ok? Bem, as causas legais são estado de necessidade, relembrando, né? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, ok? O artigo 24 traz o estado de necessidade. Então, nós temos que guardar que, para haver o estado de necessidade, tem que haver um perigo atual e inevitável, situação não provocada pelo agente, de forma voluntária, né? Ameaça a direito próprio ou alheio, isso tem que estar na cabeça de vocês. Inevitabilidade do comportamento lesivo, inexigibilidade de sacrifício do interesse ameaçado, inexistência de dever legal em enfrentar o perigo, no caso do bombeiro, né, a coisa toda, e conhecimento da situação de fato justificante. Na visão de Zaffaroni, por exemplo, isso é levado em conta, mas o concurso da FCC que considera. Não creio que seja considerado neste concurso, mas se tiver lá, né, como certo ou errado, e colocar aqui na visão de Zaffaroni, você aceitaria, ok? Você aceita. Bem, eu arriscaria aceitar, né? Porque banca de concurso, às vezes a gente fala alguma coisa e a banca entende de forma diferente, beleza? Bem, por estar nessa cidade, existe a teoria unitária. Então, existe a teoria unitária e a teoria diferenciadora. Tá? A teoria unitária, ela é adotada pelo Código Penal no seu artigo 24, né? E diz o seguinte, que é causa de exclusão de estrutura quando o bem sacrificado é de igual valor ou menor valor do que o bem preservado. Se o bem sacrificado possui valor maior do que o preservado, seria caso de diminuição da pena, ok? Já, já a teoria diferenciadora, há uma ponderação de interesse, certo? Nela, ela prevê o estado de necessidade justificante e o estado de necessidade exculpante. O estado de necessidade justificante, o bem sacrificado é de menor valor do que o protegido. Exclui-se a ilicitude. Essa é a teoria, tá? Adotada pelo Código, a teoria diferenciadora é adotada pelo Código de Processo Militar, Código Penal Militar, perdoe. E o estado de necessidade exculpante, o bem sacrificado é de igual ou maior valor do que o protegido. Aí exclui-se a culpabilidade. Seria uma causa supralegal de culpabilidade, uma inexigibilidade, como, por exemplo, a inexigibilidade de conduta diversa. Ok? Bem, ainda temos a teoria heterodóxica da diferenciação, que é a teoria da neutralidade, bens iguais, né, não seriam a causa de justificação ou mera causa desculpante. É uma teoria neutra. Temos a teoria da equidade, mantém-se a ilicitude e a culpabilidade. A ação não é juridicamente correta, mas por uma questão de equidade, a conduta não terá uma resposta, uma consequência penal, do direito penal, uma resposta penal. E a teoria da escola positiva, mantém-se a ilicitude, porém um ato é necessário. E sem caráter antissocial. Não haverá perigo social. Essa teoria da escola positiva está ligada mais ao perigo social da conduta do agente, ok? Continuando,
continuando, nós vamos aqui para a legítima defesa, certo? Que é a possibilidade de afastar, repelir agressões injustas. Tá? O artigo 25 diz: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, direito seu ou de outrem. Então, os requisitos são, primeiro, uma agressão injusta, uma agressão atual e iminente, ou iminente, né? E direito próprio ou alheio. E proporcionalidade na repulsa. Tem que haver necessidade e tem que haver moderação. Então, essa é a proporcionalidade na repulsa. Ok? Bem, a agressão injusta é aquela agressão não justificada em lei. Não pode a agressão ser provocada por quem alega legítima defesa. Ok? Então, é uma conduta necessariamente humana, perigosa, danosa, tá? Voluntária. Não há necessidade de dolo. Tá? Qualquer agressão. Pode ser uma agressão culposa. Né? A gente, sem querer, a gente, por negligência, a gente pode agredir uma outra pessoa. Mesmo assim, a outra pessoa pode repelir essa agressão culposa e se valer da legítima defesa, do Instituto da Legítima Defesa. Okay? A agressão tem que ser atual ou iminente. Não pode ultrapassar um lapso temporal razoável, porque senão torna-se vingança. Né? Se você veio me agredir, eu me esquivo, né? Ou sou agredido, e daqui a 2, 3 dias eu vou te agredir, eu estou revidando, eu não estou me defendendo, eu não estou apresentando uma legítima defesa, eu estou revidando, é diferente. E também não podemos falar quando a gente fala em agressão iminente, a gente não pode falar assim, poxa, eu vou dar um soco numa pessoa porque ele pode me dar um soco. Já me deu uma vez e pode me dar outro soco. Não, não é assim. Não existe a legítima defesa preventiva, entendeu? Não existe. A legítima defesa, ela tem que estar a pessoa para estar em legítima defesa tem que estar diante de uma agressão atual ou iminente. Agressão injusta, atual ou iminente. E esse iminente quer dizer que está prestes a ocorrer. Prestes a ocorrer. Não é você representar que a pessoa vai te dar um soco de qualquer forma, só porque te deu um soco uma outra vez, e você preventivamente fala, vou te dar um soco antes para prevenir, né, uma agressão injusta. Não pode. Certo? A legítima defesa pode ser própria ou de terceiro, certo? O interesse individual é tranquilo. Tá? O interesse coletivo há uma divergência doutrinária, não é isso? Se admite em todos os bens da coletividade, evite-se também o perecimento de bens individuais das pessoas. É um posicionamento. O segundo posicionamento, o outro posicionamento os bens da comunidade como meio ambiente não cabe. Bens da comunidade como meio ambiente não cabe. Mas bens coletivos do Estado caberia a legítima defesa. Então tem que ficar cuidado. Na prova, entendeu? Eu não acredito que nessa primeira fase eles venham cobrar uma questão doutrinária assim dessa forma aqui, né? Porque tem uma divisão, né? Mas pode ser que eles cobrem assim. Há uma posição doutrinária que diz que admite-se em todos os bens da coletividade, enquanto que há uma outra que só bens coletivos do Estado. Ok? E a proporcionalidade da conduta, da repulsa, tem que saber quais são os meios necessários. Não quer dizer que eu esteja com a faca e você esteja com o revólver, que você não pode utilizar o revólver. Mas tem que haver um comedimento na utilização do instrumento. Não é isso? Um meio adequado. Se a repulsa, se você é bem mais forte que eu só vou te repelir
através da utilização de um revólver, que eu utilize o revólver dentro do aspecto fático, no momento, com certo cuidado, né? Eu não posso chegar e decidir dar um tiro numa pessoa porque ela está me dando um soco. Mas, de repente, a pessoa é lutadora de uma arte marcial dessas mortais, não é uma arte marcial, porque é mortal, né? E eu posso utilizar-me de um revólver, de uma arma de fogo. Isso quer dizer que não é o instrumento que você utiliza que vai dizer sobre a proporcionalidade da repulsa, e sim a circunstância fática e como você vai utilizar esse instrumento. Mas você tem que guardar para a prova objetiva que tem que haver uma proporcionalidade da repulsa, ok? Beleza, vamos mudar o assunto. Antes, Antes de passar para outra causa de exclusão de tipicidade, de ilicitude, desculpa, vamos aqui falar ainda da legítima defesa sucessiva. A legítima defesa legítima defesa sucessiva, utilizada em razão de excesso no exercício da legítima defesa no primeiro agredido, do primeiro agredido. Então, olha só. Pedro repulsa a agressão de Marco, mas esse se excede. Esse que eu falo, Pedro. Tá? Pedro repulsa a agressão de Marco, mas com excesso. Em relação a este excesso, Marco poderá agir também em legítima defesa. Ok? Então, essa legítima defesa sucessiva. Legítima defesa recíproca. Não é admitido em nosso ordenamento jurídico. Sucessiva é uma coisa, recíproco é outra, tá? Só aí, porque pode ser uma pegadinha na hora da prova. Então, a legítima defesa recíproca não é admitida em nosso ordenamento jurídico. Desculpa. Se as agressões são simultâneas, sem se saber quem começou, não é possível você saber quem é que está sendo sofrendo a uma agressão injusta ou atual ou iminente. A legítima defesa putativa é quando alguém representa que vai ser agredido ou que está na iminência de ser agredido e reage a essa representação de mental, não é isso? Bem, legítima defesa putativa, também conhecido como uma discriminante putativa, é uma imaginação, certo? O erro sobre a causa de justificação. Você imagina que está numa situação que se justifica a sua conduta, mas você não está. É o velho caso, a pessoa que vai pegar um cigarro, o seu desafeto vai pegar um cigarro, você acha que vai pegar alguma arma no paletó e acaba atirando, né? Como imaginando que a pessoa fosse agredi-lo. Para terminar, vamos falar sobre o estrito cumprimento do dever legal, o que cai em prova objetiva, e o exercício regular do direito. Bem, o estrito cumprimento do dever legal e tem dois requisitos. Um de ordem legal, tem que estar expresso, deve prever quem pode ordenar e a proporcionalidade, né? Então, vamos a um exemplo prático aqui, e rápido, né? O oficial de justiça. O oficial de justiça, quando ele entra na casa com mandado de busca e apreensão, ele poderia, em tese, estar cometendo um crime de invasão do domicílio. Mas ele tem uma ordem legal, uma ordem do juiz, uma ordem judicial, com base legal, para que esteja ali cumprindo seu mandado de busca e apreensão na casa de alguém. Okay? Ele tem que ter proporcionalidade. Ele tem que haver, essa conduta tem que ser proporcional. O oficial de justiça não pode chegar lá e fazer o que bem entender, né? Tem que ser está adstrito ao que o mandado
diz. E é importante ressaltar que quem deve comprovar que a pessoa não agiu no estrito cumprimento do dever legal é o Ministério Público, ok? Não é a defesa que tem que provar que ele agiu. A gente pode até provar, mas quem tem o ônus da prova aí é o Ministério Público, ok? É o órgão acusador. Bem, exercício regulado do direito. Os requisitos o direito tem que estar previsto em lei. Eu não posso exercer um direito que não esteja previsto em lei, né? É isso. E limites normativos na própria lei e princípios gerais de direito. Então, não é porque eu estou no exercício regulado de um direito que eu posso extrapolar, não é isso? Então, eu tenho que entender que aquele exercício regulado de direito ele tem limite. Existe um exemplo, por exemplo, a porta giratória do banco. Ela pode ser utilizada como segurança, até a segurança de todos, né? Mas a revista vexatória são proibidas. As revistas vexatórias são proibidas, não é isso? Beleza. Olá, agora vamos dar algumas pinceladas do que pode cair na prova objetiva a respeito de drogas, né? A respeito da lei de drogas. Ou lei de drogas, ou a respeito do precedente, melhor dizendo, sobre a questão de drogas. O que eu vislumbro assim que tem muita coisa, eu sei, mas eu fiz um apanhado aqui para que vocês possam fazer uma revisão, né? Porque eu tenho certeza que vocês sabem tudo. Então, mas tem que ter uma revisão, senão na hora a gente confunde. Bem, primeira coisa, tem que tirar da cabeça que mula é só aquele coitadinho, tá? Na visão de todo mundo. Não, mula é aquele cara que está passando fome, que, que vai levar 1 quilo de cocaína, meio quilo de maconha para um outro estado. Não, não é isso. A mula é aquela pessoa que é utilizada pela organização criminosa para transportar drogas. Ele pode ou não pode fazer parte da organização criminosa. Ele pode ou não fazer parte da traficância habitual. Então, o mula, ou a mula, né? O mula é aquela pessoa que é utilizada para que haja o transporte, por isso que é mula, né? Para o transporte de drogas. Agora tem algumas, a mula tem umas coisas assim bem interessantes. Existe já agora a tese já que está sendo incorporada em alguns mais na Defensoria Pública da União, que a mula seria na verdade vítima, né, do tráfico de pessoas, que muitas vezes a mula é obrigado a transportar aquela droga porque há uma coação, há uma grave ameaça à família, não é isso? Então, na verdade, ela seria vítima do crime de tráfico de pessoas. Okay? Bem, em relação à mula, à droga, a quantidade de droga, eu separei aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 temas que eu acho que podem ser cobrados na prova objetiva da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Tchê. Vamos lá. Primeira coisa é o tema 712 do STJ, que diz que na fase de dosimetria, se for sopesado a quantidade de drogas na primeira fase e na terceira fase, há bis e idem. Bis e idem. Então, há bis e idem. Só pode haver, né, só pode ser considerada a quantidade de drogas numa das fases da dosimetria, ok? Isso aí tá tranquilo. Bem, quantidade, outro,
quantidade de drogas não justifica prisão preventiva de mula. Não interessa a quantidade de drogas. Tem que estar, a prisão preventiva tem que estar, tem que estar presente todos os requisitos da prisão preventiva. A quantidade de drogas não tem nada a ver com isso. Tá? Então, quantidade de drogas não justifica prisão preventiva de mula. E muita gente fala, não, porque fulano estava com meia tonelada de maconha ou de cocaína, então vou mantê-lo preso para garantir a ordem. Não, né? Bem, quantidade de drogas não descaracteriza a condição de mula também. É o que eu falei no começo. O fato da pessoa estar transportando 1 tonelada de cocaína não quer dizer que ele não seja mula. Ele só vai deixar de ser mula se ele participar do comando da organização criminosa. Né? Então, isso não quer dizer nada. Quantidade não quer dizer nada. Nada, nada mesmo. Ele pode ser mula, pode ser aplicado ao artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. A quantidade também não afasta a incidência. Pode até, eles utilizam agora, diminuição, né, daquele patamar lá, da diminuição da pena. Mas não pode deixar de aplicar pela quantidade. Se está caracterizado que a pessoa é primário, tem bons antecedentes, ele pode se utilizar do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Processo em andamento, você responde ao mesmo tipo de processo, mesma ação penal, no mesmo estilo, não impede a aplicação do tráfico privilegiado, que eles chamam de tráfico privilegiado, pode vir na prova escrito tráfico privilegiado, então estou falando também, eu não gosto dessa palavra, mas o artigo 33, parágrafo 4º, pode ser aplicado mesmo no caso do agente da mula ter um processo em andamento. O processo em andamento não impede. E uma questão que pode se colocar na prova e, de repente, a gente com essa verve defensória e pode cair, e a prova objetiva não é para a gente ficar pensando isso aqui é uma tese da defensoria, nem nada disso, é para responder, de acordo com a jurisprudência dominante, né? E de acordo com a lei. Então, nesse caso, aqui que eu vou falar agora, entendeu? Prevaleceu esse entendimento de que a pena mínima de multa do artigo 33, que ela é alta, né, é constitucional. E se liga nessa palavra aí, opção legislativa. Entenderam que era uma opção legislativa, então é constitucional. Então, não caia no conto do vigário, acha assim, isso aqui, caiu essa questão aqui, isso aqui, não é opção legislativa nada. O princípio tal deve prevalecer. Não. Nesse caso, o Supremo já disse que a pena mínima de multa é constitucional por ser uma opção legislativa, ok? Beleza. Vamos falar agora sobre o feminicídio. Um tema bastante provável, importante também, que pode ser cobrado na primeira fase, na prova objetiva da Defensoria Pública, de respeito ao ódio, né, de gênero, questão de gênero, questão dos crimes praticados contra as mulheres, não é isso? Principalmente o feminicídio. Nós temos marcas vergonhosas, para não dizer outra coisa. Então, temos que ficar atentos. Bem, né, é um ódio de gênero mesmo. Né? Bem, a Lei 13.104, de 2015, né, trouxe a figura do feminicídio. Introduziu no Código Penal, né? Está introduzido no Código Penal a figura qualificada agora em relação ao homicídio de mulher. A mulher como vítima. Bem, se foi, né, incluído como crime qualificado, como homicídio qualificado, né, está ali no artigo 121, parágrafo 2º, né, entre aqueles incisos, ele também vai ser incluído o feminicídio no crime
na lei de crimes hediondos. Então, o feminicídio é um crime também hediondo, tá? E a questão que nós temos que saber aí, para a prova objetiva, creio eu, além de saber que é um crime qualificado, feminicídio é crime qualificado, não é causa de aumento de pena, expõe isso na prova confundir. Feminicídio é um crime de homicídio qualificado. O feminicídio é uma qualificadora, tá? E são requisito alternativo, né? Pode ser uma violência doméstica ou familiar, ou um menosprezo, ou discriminação contra a condição de mulher. Simplesmente eu não gosto de mulher e vou e tiro a vida das mulheres. Ou eu tenho uma relação domiciliar, né, uma relação doméstica, e domiciliar não, relação doméstica, e resolvo, ou familiar, e resolvo tirar a vida da minha companheira, né, então a condição dela de ser mulher é que determina o feminicídio. Então nós temos que ficar de olho que é crime qualificado, e por ser qualificado, um homicídio qualificado também é um crime hediondo, tá? Se caracteriza como ou pela violência doméstica ou familiar, ou pelo menosprezo ou discriminação contra a condição da mulher. Isso está no Código Penal, mas é só para lembrar, para a gente ficar esperto na hora da prova. Bem, um, é, um outro crime também que ganhou a mídia aí foi o crime dos espertinhos que vão para ônibus, metrô, querendo tirar sarro com as mulheres. Foi outro tipo de crime que a gente tem que, é outro tipo de crime que a gente tem que prestar atenção, né? Então, existe o crime de importunação sexual previsto no artigo 215-A. Praticar contra alguém e sem sua anuência, lógico, sem anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiros. Tá? Mas esse ato, se tiver violência, ele deixa de ser importunação sexual e passa a ser estupro, certo? Então, vamos prestar atenção, né? A importunação sexual não há o não há anuência, não há o consentimento da vítima, mas também não há uma violência, embora eu entenda que, né, um homem passar o órgão genitor, mesmo que esteja dentro da calça, na mulher, seja um tipo de violência, mas não é considerada violência para esse caso. Seria uma importunação sexual. E o assédio sexual, que é diferente também, está no artigo 216-A do Código Penal, que diz que constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo sua agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. É o famoso chefe ou patrão, que se utiliza da sua condição superior, entre aspas, superior, para obter vantagem ou favorecimento sexual. Isso não quer dizer que uma pessoa, uma empregada ou um empregado, não possam se apaixonar, não possam se envolver com o empregador ou a empregadora, ou o chefe hierárquico ou não. A gente não pode haver constrangimento. Então, o verbo é constranger. Você não pode constranger, certo? De qualquer forma, obrigar a pessoa a fazer algo sem a sua vontade. É um constrangimento. Ok? Eu acho que aí nós passamos rápido aí, mas se cair essas questões, deve cair nesse molde aí que eu te falei com você, que eu falei com vocês, tá ok? Vou tocar num tema aqui que pode cair na prova, tá? Só para você saber mais ou menos
que o autor diz, outro autor diz, Hauswenger, desculpa, Wessel, diz que a missão do direito penal, questão de moral, a questão do direito penal é a defesa dos valores primordiais da vida comunitária. Bem, em face de comportamentos infiéis, indisciplinados, desleais, desonestos. Secundariamente, viria a proteção dos bens jurídicos. Então, a missão primária do direito penal seria a defesa penal da ética e da moral, segundo Wessel. Tá? Já Roxin entende que sancionar penalmente conduta só pela simples contrariedade da ética e da moral, ou por eventual imoralidade, né, é ilegítimo e constitucional. Certo? É só mesmo para poder colocar essa dualidade entre esses autores, né, tedescos aí. O moralismo penal é a prevenção, seria, né, a prevenção de condutas meramente imorais, mesmo que não representem lesão ou ofensa. Os adeptos dizem o seguinte: a simples imoralidade justifica a intervenção estatal. E a imoralidade é a condição necessária para a intervenção estatal, mas insuficiente. São dois adeptos, tem o moderado e o radical. O radical diz: a simples imoralidade justifica a intervenção estatal. Os moderados dizem: imoralidade é a condição necessária para a intervenção estatal, mas insuficiente. Ok? Só essa questão rapidinho que eu falei sobre moral, só mesmo se cair na prova para eu não ficar achando que eu não falei. Bem, agora nós vamos falar sobre uma causa extintiva da punibilidade prevista no artigo 107, inciso 4, que é a nossa famosa prescrição. Como a prescrição pode ser cobrada em concurso? Como ela pode ser cobrada? Através de, se for na prova objetiva, tranquilo, você tem que saber aqueles, crime tal prescreve tanto tempo, pena máxima prescreve tanto, né? O crime com a pena máxima não superou a 4 anos, prescreve em 8 anos. Então você vai, né, você acaba guardando um dia antes da prova, você guarda aquilo ali, né? O crime com pena inferior a 1 ano prescreve em 3 anos, ok? A Lei 12.234, ela trouxe a modificação e as pessoas entendem errado algumas coisas. A principal delas, o principal entendimento errado é em relação a não poder haver contagem de prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia. As pessoas confundem, não estou falando que você confunde, estou falando que as pessoas costumam confundir. A partir da publicação da lei, que foi 6 de maio de 2010, da lei 12.264, essa contagem que antes podia, retroativa, deixou de existir. Então, a contagem pela pena em concreto não pode haver mais entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Mas, pela pena em abstrato, pode. E se a pessoa tiver já 70 anos e tiver, ou então, se tiver 70 anos e não tiver sentença ainda, e se tiver, né, 21 anos, até 21 anos, conta-se pela metade. Então, fique esperto disso aí. Cai uma questãozinha na prova, você prescreveu ou não prescreveu, quando prescreveu, se prescreveu. Tenha em mente o seguinte: o examinador vai colocar para você uma data antes do recebimento da denúncia, pode colocar, né? E você vai ter que ficar esperto. Fala, peraí, se foi antes de 6 de maio de 2010,
Aí, tanto pela pena em concreto como pela pena em abstrato. Se foi depois, entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia, pode haver a contagem para prescricional, inclusive pela metade nos casos do agente ter 70 anos ou 21 na data do fato. O 21 é na data do fato. 70 anos por quê? Porque quando o 115 diz o seguinte: se a pessoa tiver 70 anos na data da sentença, conta-se pela metade. Ora, se ele está ainda antes da sentença e já tem 70 anos, certamente ele terá 70 anos na data da sentença, então conta pela metade. E o de 21 anos na data dos fatos é fácil, né? Então, pode contar, tá? Pode contar pela pena em abstrato. Então, se o crime prescreve em 8 anos, pela pena em abstrato, se dentro do prazo, se iniciou-se o prazo prescricional na data do fato e até o recebimento da denúncia transcorreu um prazo maior do que de 8 anos, o crime será prescrito, ok? É um caso de extinção, então temos que ficar de olho na idade do assistido, na prova. Se tiver idade, você já marca para você ficar esperto, ok? No concurso de crime, cuidado, concurso de crime, a pena, a prescrição se conta pela pena isolada. Cada crime isoladamente, a pena isoladamente. Então, se eu tenho um concurso material entre roubo e receptação, vamos dizer assim, tá? Para o crime de receptação, vai haver uma contagem do prazo prescricional, seja abstrato, seja concreto. E para o crime de roubo ou furto, né, vai haver também uma nova contagem, ok? Vamos ficar espertos nisso aí. Então, para completar agora, vamos comentar alguns informativos do Superior Tribunal de Justiça que tenham mais cara de prova, né? Prova do SEBRASP, da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. O informativo 721, o último, né? Praticamente, né? O último, né? Foi o último, do Superior Tribunal de Justiça, ele traz uma informação, traz a seguinte informação: o crime de arma de fogo, seja de uso permitido ou restrito, na modalidade transportar, admite participação. Então, a pessoa distraída, isso saiu agora, né? A pessoa distraída entende, de repente, que não vai caber participação. O crime de arma, transporte de arma, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que cabe na modalidade transportar. Então, o crime de arma de fogo, seja de uso permitido ou de uso restrito, na modalidade transportar, admite a participação. Vamos ficar de olho nisso aí. Se cair na prova, vocês vão grifar na modalidade transportar. Okay? São vários, né? Vários núcleos. Transportar. Então, o crime de, eu estou repetindo, hein? O crime de arma de fogo, seja de uso permitido ou restrito, tanto faz, tá? Na modalidade transportar, admite participação. O informativo 001, edição especial, tá, gente? Edição especial, traz ali também uma informação, não é muito boa para a defesa, tá? Mas creio que pode ser cobrado na prova. Tá? Então, vou ler para vocês aqui. O deslocamento da majorante sobejamente para outra fase da dosimetria, além de não contrariar o sistema trifásico, é que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. Okay? O deslocamento da majorante sobejamente para outra fase da isometria, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna como o princípio da individualização da pena. Isso aí
é um julgado da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Então, se for cobrado na fase objetiva, tem valor, não adianta a gente querer espernear depois. Então, que vocês sabem que informativo 001, edição especial, você olha lá no informativo, tem os informativos normais, no lado direito, você vai ver que tem edição especial, só tem ele ainda disponível, só tem ele, que diz que o deslocamento da majorante sobejamente para outra fase da isometria, além de não contrariar o sistema trifásico, é que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. Ok? Então, por fim, eu trago o informativo 712 do Superior Tribunal de Justiça, que, embora aparente ser uma matéria mais afeita à Defensoria Pública da União ou à área federal, por tratar-se de crime tributário, nós não podemos esquecer que também na esfera estadual existem os crimes, né, dos tributos, onde o Estado e o município possam ter interesse. Então, a mera, traz o informativo 712 do Superior Tribunal de Justiça, que a mera interpretação equivocada da norma tributária não configura o crime de excesso de exação. Então, a mera interpretação equivocada da norma tributária não configura o crime de excesso de exação. Esse tipo de questão é o tipo de questão que, às vezes, diferencia na pontuação, né? Porque a gente vai lendo, nem guarda. E aí, na hora de ler na prova, a gente olha e fala assim, poxa, a mera interpretação equivocada da norma tributária não configura o crime de excesso de exação. Eles costumam até repetir. E a pessoa fala assim, nossa, não, mas configura ou não configura, e começa a interpretar, né? Interpretar a interpretação. Aí complica um pouco. Então vamos guardar. A mera interpretação equivocada de norma tributária não configura o crime de excesso de exação, ok? Tem que ter cuidado com essas questões, porque essas questões é que diferenciam você na hora de ir ou não ir para a segunda fase, certo? Porque acertar se um fato é típico ou não é típico, acertar um conceito é mais fácil do que esse tipo de questão que pega um informativo um pouco de 6 meses atrás, 7 meses atrás, não é isso? Então a gente tem que ficar bem antenado, a gente fica antenado e dar uma relida nos entendimentos simulados. Não deixe de dar uma relida nos entendimentos simulados do STF e do STJ, ok? E alguma súmula do Tribunal de Justiça, algum entendimento simulado também do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, só mesmo para poder, não sei se vai dar tempo, né, porque a prova é no dia 8, mas é só mesmo para você entender, começar a entender melhor determinado assunto. Espero que vocês façam uma excelente prova, espero que você tenha um excelente desempenho e que você venha a fazer parte também dessa instituição UNA, que é a Defensoria Pública, ok? E a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul dispensa qualquer comentário, não é isso? Eu vou me despedindo por aqui e novamente pedindo desculpa pelo algum erro que não tem jeito, né? E pelo meu estado de saúde, eu não tenho nem como pedir desculpa, porque realmente a gente não escolhe e eu fui deixando e acabei que fiquei assim e espero que vocês se deem bem na prova, tá ok? Estarei torcendo e orando por vocês. Valeu, obrigado.